Neste vídeo, iremos falar sobre profissões que hoje já não existem mais. Profissões que muitos nem sequer sabem que existiu. Com os avanços da tecnologia e a sociedade evoluindo, não seria diferente que também haveria mudanças no mundo do trabalho. Desta forma, muitas profissões foram extintas e hoje já não existe, tornando-se meras lembranças na mente de alguns e nas páginas dos livros de histórias e dos álbuns de fotografia. Dentre as profissões que já não existem mais, selecionamos 8 bem curiosas e interessantes para mostrar. Meu nome é Gleidson, seja bem-vindo ao canal Cotidiano Filosófico. Se inscreva no canal e deixe o seu like. O primeiro, acho que muita gente se lembra, é a telefonista. No Brasil, a profissão existiu até a década de 1980, que nem faz tanto tempo assim. O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell em 1876, mas naquela época uma pessoa não ligava direto para o telefone da outra. Quem fazia a ligação entre as duas pessoas era a telefonista, que cumpria a função de receber e direcionar a ligação para a outra. Naquela época, as empresas preferiam mulheres para ocupar o cargo, por acreditarem que os clientes seriam mais amigáveis com elas. O segundo é o arrumador de pinos de boliche. Dá pra acreditar? Um trabalho que devia ser bastante repetitivo e até chato. Antes da invenção e da introdução das máquinas que organizam os pinos de volta, pessoas ficavam no final das pistas para fazer esse serviço. Com o avanço da tecnologia, os arrumadores de pinos começaram a ser substituídos por máquinas. Ainda por volta da primeira metade do século XX, elas deixaram de existir. Em terceiro é acendedor de poste. Em 1879, Thomas Edison fabricou as primeiras lâmpadas incandescentes. Nessa época, as ruas das principais cidades do mundo ainda dispunham de um sistema de iluminação um pouco antigo, a gás ou óleo. E já que esses lampiões precisavam ser acesos no final da tarde e também apagados no início da manhã, era fundamental a profissão do acendedor de poste. No caso, o acendedor de lampião. A primeira cidade do Brasil a receber luz elétrica nas ruas foi o Rio de Janeiro, no finalzinho do século XIX. Era o início do fim dessa profissão. O quarto é ator e atriz de rádio. Na chamada era do rádio, fazia muito sucesso as radionovelas. Acredito que tem pessoas que ainda lembram. Pois bem, atores e atrizes interpretavam personagens usando apenas o recurso da própria voz. Os dramas eram acompanhados com atenção pelo público e faziam muito sucesso naquela época. Com a entrada da TV e sua popularização, em meados do século XX, o rádio perdeu a primazia na sala das famílias e as radionovelas foram perdendo o interesse do público. O quinto é o despertador humano. Você já imaginou? Quem aqui gosta daquele alarme do despertador pela manhã? Hoje, os próprios smartphones são os nossos despertadores, né? E às vezes dá vontade de fazer voar quando desperta pela manhã, não é verdade? Pois saiba que antigamente era pior, bem pior. Em alguns países da Europa, pessoas eram contratadas para acordar as pessoas pela manhã, batendo na janela com varas compridas ou atirando ervilhas com um canudinho, como esse que vocês vê na imagem. Esses profissionais, conhecidos como batedores, foram muito úteis na época da Revolução Industrial. Com a invenção do despertador em 1876, os batedores ou os despertadores humanos foram perdendo sua função e logo essa profissão foi extinta. O sexto é o ouvinte de avião. Dá para imaginar? Devido ao seu formato, essa geringonça que você está vendo aí na foto era conhecida como tuba de guerra ou trombeta sonora. Ela servia para detectar a aproximação de algumas aeronaves inimigas através do som. Foi usada pelos aliados durante a Primeira Guerra Mundial. Com a introdução do radar da Segunda Guerra Mundial, esses localizadores de som perderam sua função e os seus operadores teve que escolher outra coisa como profissão. O sétimo é o leitor de fábrica. Fábricas de tabaco costumavam ter leitores para entreter os operários e amenizar o estresse dos mesmos. Antigamente, pessoas eram contratadas para ler para os operários durante a jornada de trabalho. Eram os chamados leitores. Vocês já tinham visto falar? Sua função era entreter os operários com as notícias do dia ou até mesmo histórias, enquanto eles executavam seu trabalho maçante e repetitivo de todos os dias. Vamos dizer que era uma forma de pensar no bem-estar dos funcionários, que era até interessante.
Em oitavo lugar é o pregoeiro da cidade. Pregoeiro é aquele que divulga, proclama, publica. O pregoeiro da cidade, também chamado de mensageiro, era uma autoridade que fazia anúncios públicos, como decretos, ordens do tribunal e estatutos para o povo. Era assim que na Europa do século XVII o povo ficava sabendo das decisões tomadas pelo rei. Com o tempo, o cargo deixou de fazer sentido, já que as pessoas podiam obter essas informações através da imprensa. O pregoeiro foi extinto e entrou para o folclore, que até hoje na Inglaterra há competições de pregoeiros. E é isso aí, deixe nos comentários qual dessas profissões que vocês nunca tinham ouvido falar. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.